E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Eurásia. De uma maneira bem resumida, a Eurásia é um bloco continental que na realidade tem dois continentes, a Europa e a Ásia. Outros continentes como a América e a África são divididos principalmente pelos oceanos. No caso da Europa e da Ásia, isso já é diferente, tem uma explicação geológica. Se vocês olharem esse mapa aqui, que mostra os limites das placas tectônicas, a gente vê que praticamente toda a Europa e toda a Ásia, com exceção da parte da Índia e da Península Arábica, fazem parte de uma única placa tectônica, que é a placa Euroasiática. Segundo o Departamento Geológico do Nepal, há cerca de 55 milhões de anos atrás, quando ocorreu esse choque, foi mais ou menos assim. Euroasiática, tô chegando, hein, bebê? Ai, indiano, não fala assim que eu amo. O que você acha da gente colidir, hein? Ai, besta, para que eu tô com vergonha. Tô chegando, bebê, não foge não, vem cá, vem cá. E desse lindo romance surgiu a cordilheira mais alta do planeta, a Cordilheira do Himalaia. Atualmente, a Eurásia é formada por 90 países que estão distribuídos por 54 milhões de quilômetros quadrados, sendo que destes 90 países, 43 fazem parte da Europa e 47 fazem parte da Ásia. Em relação à população que habita a Eurásia, ela representa praticamente 70% de toda a população mundial, sendo que 740 milhões de pessoas estão na Europa e mais de 4 bilhões e meio estão na Ásia. Mas aí você pode estar se perguntando, mas se a Eurásia tem Europa e Ásia, como que eles sabem onde que fica a Europa, onde que fica a Ásia? Como é feita essa divisão? Acalme o vosso coração que o papai vai ajudar. Nós temos a divisão física, que tem a ver com o relevo, principalmente, ou a hidrografia, e também a divisão cultural. Desde o século XVI, os montes Urais, que cruzam a Rússia praticamente de norte a sul, é uma barreira física que divide a Europa do continente asiático. É como se fosse um muro com mais de 2.500 quilômetros de extensão. O Estreito de Bósforo, que fica na Turquia, além de dividir a Europa da Ásia, também divide a única cidade que está em dois continentes no mundo inteiro, que é Istambul. Já sobre as divisões culturais, a gente pode iniciar falando que a Europa é considerada o berço da civilização ocidental. E as civilizações principais da antiguidade, que no caso é a romana e a grega, são do continente europeu. Já na modernidade, com as grandes navegações, com o período do colonialismo e neocolonialismo, isso fez também com que a Europa tivesse uma grande influência mundial, a ponto de ocupar praticamente todos os continentes. E óbvio, impor o seu poder e cultura a povos de outros continentes. Já no caso da Ásia, nós tivemos civilizações que também foram muito importantes, mas que sua influência teve mais relevância na Ásia mesmo, que no caso a gente pode citar os mesopotâmios, os sumérios, os persas e principalmente o Império Mongol, que é considerado o maior império em extensão territorial contínua do mundo e da história. Vocês acham que eu não tô ligado que quando fala de Império Mongol, a quinta série aqui dentro de vocês grita, né? Aí, Osvaldo, o professor tá falando contigo aí, mongol. Ah, Osvaldo, se fosse eu, não deixava, hein? Outro fator que diferencia os europeus dos asiáticos é a questão da religião, que no caso dos europeus há uma grande predominância do cristianismo, tanto católicos como protestantes, e suas diversas vertentes que existem. Já no caso da Ásia, a gente pode ver uma variedade muito maior de religiões, mas com predominância principalmente do islamismo e do hinduísmo. Há crenças mais locais também importantes como o judaísmo, como o budismo ou o shintoísmo. Linguagem também é identidade. E tanto na Europa quanto na Ásia, a gente consegue ver essa diversidade de povos e culturas que existem. Os idiomas, eles são consequências dos domínios civilizatórios também. Então isso causa influência tanto na Europa
quanto na Ásia e assim pelo resto do mundo. No caso europeu, a gente tem como as principais famílias linguísticas o latim, o germânico, o eslavo, que é mais presente na parte leste da Europa, e o celta, mais no norte da Europa. E a partir daí, há subdivisões linguísticas. No caso do latim, a gente tem o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. A herança histórica deixada pelos domínios imperialistas na Ásia também ainda é presente até hoje. Os principais idiomas no continente asiático são o árabe, o hindi na Índia e o chinês e suas variações no extremo oriente. Devido à grande extensão da Eurásia, isso também traz consequências geográficas. Então a gente tem uma grande diversidade de climas, de relevos, de vegetações. Na parte europeia, em relação ao clima, a gente tem predominância do clima temperado, mas no sul a gente tem um clima mediterrâneo. Já na Ásia a gente tem uma diversidade muito maior, porque a gente encontra desde o clima equatorial, quente durante o ano inteiro e muito chuvoso, até o clima polar da Sibéria. E até mesmo desertos, como o deserto da Arábia, o deserto da Mongólia, e uma diversidade muito grande de climas. Os relevos predominantes são as planícies e planaltos, mas a gente também encontra depressões abaixo do nível do mar, até mesmo a cadeia de montanha mais alta do planeta, que é a Cordilheira do Himalaia. Os climas e relevos eles acabam influenciando na hidrografia de uma região, além de poder compreender também a relação entre ocupação, transportes, comércio e essa influência na nossa vida principalmente. No caso da Índia, por ser um país de maioria hinduísta, que é uma religião que preza muito por aspectos naturais, os rios eles também passam a ser parte integrante da sua cultura e também da sua religiosidade. Aqui atrás de mim a gente tem o rio Ganges, que é o principal rio da Índia, principalmente por ser um rio sagrado. Então existem várias cidades e várias grandes regiões com muita ocupação próximo a ele. Então, além de ser sagrado, atualmente ele se encontra muito poluído por conta dessa grande ocupação. Outro rio importante da Ásia é o rio Mekong, que ele nasce na China e ele percorre em direção ao Oceano Índico até desaguar no Vietnã. Mas antes disso, ele passa por Myanmar, Tailândia, Laos e Camboja. Aqui nós temos dois dos principais rios da Ásia e principalmente para a China eles são muito importantes. No caso, o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, que é considerado o maior rio da Ásia com 6.300 quilômetros de extensão e é o terceiro maior do mundo, atrás do Amazonas e do Nilo. Quem diria que em meio ao deserto nós teríamos dois dos principais rios da história humana, que possibilitou uma das primeiras civilizações que foi a Mesopotâmia. Esses rios são o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Os dois rios nascem onde hoje é o território da Turquia e desaguam no atual território do Iraque. Na Europa, a gente já não encontra rios tão grandes quanto os asiáticos, porém, existem cursos de água muito importantes, principalmente na questão do comércio e do transporte. Começando pelo Rio Tejo, que é o principal rio da Península Ibérica. Ele nasce na Espanha e deságua no Oceano Atlântico, em Portugal. O rio Sena, que cruza a França de sul a norte. O rio Reno, que nasce na Suíça e deságua nos Países Baixos, conhecido mais como Holanda. E o rio Danúbio, que nasce em território alemão e deságua na divisa da Romênia com a Ucrânia. O Danúbio cruza vários países do continente europeu e passa por diversas cidades importantes, como Budapeste, na Hungria, a capital. Todos os rios anteriores são muito importantes para os países nos quais eles estão presentes. Mas o maior rio do continente europeu é o rio Volga, que ele tem quase 3.700 quilômetros, mas ele está totalmente em território russo. Como vocês podem ver na imagem, no período do inverno ele chega a congelar. O coração daquela pessoa, né, que você sabe quem é. A diferença é que não é só no inverno, né? Quando um país faz parte de dois continentes simultaneamente, a gente chama de países transcontinentais.
Como eu dei um spoiler lá no início, a cidade de Istambul, na Turquia, ela é dividida entre Europa e Ásia. Não é diferente para a Rússia. Apesar da maior parte do seu território estar na parte asiática, as principais cidades e a capital Moscou ficam na parte europeia. Moscou na Rússia, Moscou no Brasil. Existem outros países considerados bicontinentais, que no caso são países que têm uma parte do seu território na Europa e outra parte na Ásia. Aqui nós temos o Chipre, que tem uma parte do seu território considerado Europa e outra parte Ásia, o Cazaquistão e os países do Cáucaso, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. E com essa linda paisagem dos Montes Urais atrás de mim, bem a divisão entre Ásia e Europa, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, comenta aí embaixo se curtiu o vídeo, deixa alguma pergunta, alguma sugestão e compartilha com os parça, beleza? Valeu!